Aos sábados ou domingos, também era dia de visitar a casa dos nonos, como chamávamos. Nono lá em cima ou lá embaixo. Lá em cima, Scarpato, era no morro perto de casa. E o nono lá embaixo, Meneghel, em Estação Cocal. E como era bom! Na nona lá em cima era brincadeiras nas árvores como a primaiada, descida de canoas no pasto, futebol, pega-pega, comer gabirobas, goiaba, laranja e muita bagunça. No lado de fora da casa, na área, nono Domingos Carpato sentava no caixão da lenha. Para quem não conhece, era uma caixa onde se guardava as madeiras cortadas para usar no fogão da lenha. Ele ficava ali conversando em italiano com o tio Antônio, o Tony, tio Egídio, o Fifi, e o tio Vânio, o Vano. Eu, às vezes, parava ali por perto para escutar. Não entendia muita coisa, mas era interessante de acompanhar. Uma das palavras que eu usava e me marcou era lugaito. Uns dizem el gadito. E depois fui descobrir que significava ele disse. Não sei porquê, mas ficou marcada para mim. Já próximo das 16 horas, a nona Maria Sesca chamava todos para tomar um café bonito e gostoso, com cavaquinho, pão caseiro de massa sovada e um bolo que ela fazia que ainda dá para sentir o gosto. Parecia feito de manteiga, bem macio, que coisa boa. E em Estação Cocal não era diferente, muita bagunça e diversão. Pescaria no açude e rio que cortava o terreno. Futebol e o café da tarde também. Ali era pão caseiro, cavaquinho fino, bolo e um docinho de coco que era coisa rica. Esse eu gostava de molhar no café com leite. O docinho se desmanchava, a metade ficava na xícara ou na mesa. E lá no banco em frente da casa, o nono João Meneghel, o pai, o tio Jair, tio Agenor, o Nori e o tio Everton, as conversas em italiano, os assuntos sérios, piadas e contos. E assim acabava os fins de semana com o carinho dos nonos de cima e de baixo conosco. Que saudade boa, que tempo bom. Chegando a segunda, antes das 5 horas da manhã, a mãe e o pai acordavam. Ligavam o rádio da marca Semp, daqueles de madeira, que todos chamavam de caixão de barata. Quando era novo, era valvulado. Depois o pai disse que um parente nosso de Cocal transformou em transistorizado e a sintonia durante a semana nesse horário. Era no Zé de Betil. E ele dizia assim: joga água nele, tá na hora de acordar. Colocava som de mugidos, de galo cantando, cachorro, gato e muita música sertaneja raiz, aquelas boas que dão gosto de escutar. E eu, às vezes, quando acordava cedo, gostava de acompanhar. Nessas horas a mãe fazia o café e ia tirar o leite das vacas e o pai se preparava para ir trabalhar. A mãe vendia leite para reforçar o orçamento. E eu e minha falecida irmã Juliana que fazíamos a entrega de bicicleta, com uma ou mais bolsas no guidão da bicicleta com vários litros de vidro fechados com rolha. Nos últimos anos, a mãe passou a usar litros de plástico, esses de álcool que tem até hoje. Os clientes eram bares e lanchonetes como o Ponto Chique, ao lado da antiga farmácia do Sr. Leão Cassetari, a do Sr. Dário Batista, e depois foi o Sr. Tips, do Paulinho Baggio, quando era em frente à rodoviária, e outros vários clientes particulares. Era uma aventura para equilibrar a bicicleta com esses litros, e quando chegávamos nos clientes, normalmente despejávamos em uma panela. Ou às vezes trocava-se os litros, deixando-o cheio e levando um vazio. A Júlia, minha irmã, fazia as entregas durante a semana e eu nos fins de semana. Às vezes a mãe deixava comprar um choquito ou picolé para descontar no pagamento do leite no fim do mês. Mas não dava para abusar, pois se não me engano o valor do chocolate era equivalente a uns 3 litros de leite naquele tempo. O pai, até 1977, trabalhava na garagem da prefeitura como mecânico. E lembro que eu levava marmita para ele próximo ao meio-dia. A marmita era aquela de 3 ou 4 panelinhas de alumínio que se encaixavam uma na outra através de uma haste que prendiam elas juntas. Saía de casa e ia até um ponto da estrada antiga, que ligava de vila ao centro.
onde hoje é a Pilar Materiais de Construção. Passava um pequeno córrego e tinha uma sombra boa dos pés de espinheiros. O pai vinha da garagem até esse lugar almoçar. Era o meio do caminho. Eu esperava ele almoçar e depois voltava para casa, porque tinha escola e ele voltava ao serviço. Falando novamente escola, houve épocas que eu estudava no período matutino e outras no vespertino. Os primeiros anos lembro que era de manhã, no verão era razoável. Agora no inverno era de chorar em alemão. Não tínhamos muitos agasalhos como hoje. Era uma peça de uniforme por ano. Quando não herdávamos do irmão mais velho. Uniforme novo somente no dia 7 de setembro. A mãe costurava ou mandava fazer. O problema é que crescíamos e as calças iam ficando meia canela e então, dá-lhe desmanchar a bainha, que ficavam aquelas marcas nas dobras anteriores já desbotadas. E o calçado oficial era sandálias havaianas, não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. Mentira, soltava e arrebentava e o preguinho milagroso dava jeito por mais um tempo. Mas tudo era válido. Brasileiro não desiste nunca e éramos felizes assim. Mais feliz ainda quando ganhava uma conga ou um quichute de Natal. Era o Nike daquela época. Saía todo bobo de quichute com aqueles cadastros amarrados até o joelho. Achando que estava abalando, mas era a moda da época. Oh, glória! Ainda bem que nunca fui muito de seguir moda da época. Coisas que marcaram minha infância. Brincar de carrinho nas margens do rio Uruçanga, que ficava do outro lado da rua, na frente de casa. Tinha as sombras dos eucaliptos e muitas areia para fazer estrada para os carrinhos. Quando você tinha sorte, depois de uma chuvarada, o rio enchia e trazia brinquedos que ficavam encalhados nos galhos nas margens. Era insalubre e era poluído, mas nem sempre se pensava nisso. Outra brincadeira era quando tinha de separar os terneiros das vacas de manhã em outro pasto. Havia um córrego que cortava nosso terreno e eu ficava brincando dentro dele, procurando peixe, e tinha também uns roedores de banhado, que chamávamos de preá, periá. Eles faziam umas trilhas no meio do capim, embaixo dos espinheiros, alguns ficavam como túneis e eu gostava de ver. Chegávamos perto e eles se escondiam, depois de alguns anos mais tarde sumiram. Não sei o que aconteceu. Outra passagem que marcou, na verdade para o resto da vida, pois tem a cicatriz até hoje, foi um dia em que minha mãe foi ao centro e minhas irmãs ficaram me cuidando. Não lembro se eram as 3 ou só a Dite e a Jaque. Aquele dia um caminhão da prefeitura deixou uma carga de areião que foi descarregada em frente ao muro de casa. E elas estavam encarregadas de levá-lo com um carrinho de mão para ser colocado ao redor de casa. E eu fui brincar nesse monte de areia e caí de cabeça do outro lado do muro, na quina de uns moeirões de pedra que tinha ali. Fez um grande corte e chegou a rachar o osso. Até hoje tem um afundamento e não nasce cabelo. Pense no choro, no desespero das meninas com medo da mãe, porque haviam deixado eu cair do muro. Porém a solução delas foi eficiente para aqueles dias. Colocaram um pó de café para estancar o sangue e funcionou. Nada de hospital e assim ficou. Acho que é por isso que não sou muito certo até hoje. Pois fim, a mãe brigou com elas e ficou uma cicatriz para a lembrança e uma história para contar para meus filhos e netos.